Há um silêncio em todo o Brasil sobre a reforma tributária, sobre a violência tributária. Ninguém mais trata do assunto que envolve o retrocesso no direito de ir e vir das pessoas com deficiência em relação às isenções nas aquisições de veículos. Isso é verdade ou não? Você vai conferir comigo como isso não é verdade e o assunto está sendo debatido em todo o Brasil. Acompanhe aqui a estratégia adotada pela ANA-PCD e os resultados obtidos nas últimas horas. Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal da notícia, ao canal da informação, ao Diário PCD, aquele que produz notícias diárias aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pelo TikTok, Instagram, pelo nosso portal de notícias e compartilha tanta coisa pelos grupos de WhatsApp e Telegram. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela sua audiência, pela sua confiança, por você nos acompanhar momento a momento, como aconteceu no decorrer desta terça-feira, desde as primeiras horas do dia. Muito obrigado a todos, enorme gratidão. Em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba bem baixinha, grisalha, óculos com hastes finas e lentes transparentes, sobrancelhas grossas e escuras, cabelos escuros, penteados para trás, cabelos ficando grisalhos, ao fundo um painel branco e eu visto uma camisa branca, uma camisa do Diário PCD, no meu peito, do lado direito, bem acima, a logomarca Diário PCD, informações e notícias, e do lado esquerdo, o símbolo universal da acessibilidade. Bom, pessoal, a questão das isenções, não é? Nas aquisições de veículos continua sendo debatida e nós aquecemos o assunto nas últimas horas. Por quê? Porque o Congresso Nacional ainda está de uma maneira muito lenta. Ainda o retorno à atividade dos deputados federais e senadores não aconteceu de forma definitiva. Está tendo ainda alguns acertos em relação às eleições das mesas, em relação à formação das comissões permanentes, mas o embate ainda, na verdade, não começou. Mas nós temos uma estratégia. E essa estratégia está sendo colocada em prática. Você vai acompanhar comigo hoje o que foi debatido em rede nacional sobre o trabalho que a ANA-PCD, que o Diário PCD vem fazendo em relação à luta constante para a manutenção das isenções nas aquisições de veículos e dizer que não é o fim do carro para a pessoa com deficiência, porque nós vamos lutar e lutar muito. Antes de mais nada, se você está pensando em trocar de veículo, chegou a hora de você trocar de veículo. Abrão, mas eu não sei qual é o veículo, eu preciso financiar, eu preciso fazer seguro, preciso fazer adaptação. Está na hora de trocar do seu veículo? A PCD Auto Center te ajuda a fazer todo o processo. Desde a escolha do carro, venda do seu carro, compra do outro carro, financiamento, enfim. PCD Auto Center para você em todo o estado de São Paulo. Traz para a gente, Roland, por favor. Você sabia que é possível obter isenção tributária para pessoas com deficiência PCD de forma simples e rápida, sem se preocupar com a burocracia? Na PCD Auto Center, oferecemos uma assessoria completa para isenções de IPI, ICMS e IPVA. Nossa equipe está pronta para tornar esse processo mais simples possível. Como funciona? Analisamos o seu caso, te apresentamos o melhor caminho para obter as isenções e, em seguida, cuidamos de toda a documentação. Com a documentação completa, iniciamos o processo de solicitação das isenções, garantindo que você possa adquirir o seu veículo com todos os benefícios fiscais a que tem direito. Além disso, também oferecemos suporte médico completo,
venda e adaptação de veículos e serviços de despachante. Telefone WhatsApp 19 99399 8730, Instagram @PCD Auto Center ou visite nosso site em www.pcdautocenter.com.br. PCD Auto Center, tudo que o PCD precisa num só lugar. Um grande abraço a todos da PCD Auto Center. Aqui na descrição tem o contato da PCD Auto Center para você tirar todas as informações sobre tudo no mesmo lugar. Tudo que você precisa no mesmo lugar. Bom, pessoal, vamos lá. Abrão, parece que o assunto tá esquecido. Não está. A questão da reforma tributária, da violência tributária, não está esquecido. Na semana passada, nós tivemos uma informação de um instituto que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, questionando a reforma tributária, mas questionando especificamente sobre a exclusão dos autistas nesta questão do texto que foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Lula. Esse instituto entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade. Houve um questionamento para o próprio Instituto, para algumas informações que para os ministros ficou faltando na ação direta de inconstitucionalidade, mas nós estamos acompanhando o que eles fizeram. A ANA PCD anunciou que iria entrar com ação direta de inconstitucionalidade. Sim, nós anunciamos e nós estamos preparando para que a nossa ação direta de inconstitucionalidade seja apresentada de uma maneira que contemple todas as dúvidas que qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal possa ter em relação à inconsistência, à discriminação feita pela reforma tributária aprovada pelo Lula e promulgada agora no começo de janeiro. Nós estamos trabalhando nisso. Nosso corpo jurídico, Dr. Marcos Antônio, Fábio Azevedo, doutora Karina, o Dr. Jairo Bianec, Dr. Davi Salomão, Dr. Davi Isaac também nos ajudando nisso. E nós temos uma equipe muito grande trabalhando na formatação dessa ação direta de inconstitucionalidade. Abrão, mas vocês estão demorando muito. Não adianta fazer algo pela metade. Se for para fazer algo incompleto, nós não vamos fazer. Nós precisamos fazer algo para defender os direitos de todas as pessoas com deficiência. A ANA PCD não representa apenas a pessoa com deficiência física, ou a deficiência visual, ou a deficiência auditiva. A ANA PCD representa a todas as pessoas com deficiência do Brasil. Portanto, uma responsabilidade muito grande no momento em que você vai ao judiciário, principalmente ao Supremo Tribunal Federal, questionar uma decisão do governo federal que foi amparada por um projeto aprovado no Congresso Nacional. Nós temos vários argumentos para isso, mas nós faremos isso na hora certa, no momento certo, sem pressa, mas também não vamos... nós estamos trabalhando para algo muito em breve. O Instituto fez a sua ação direta de inconstitucionalidade, nós já vamos nos colocar à disposição deles para aquilo que for necessário, mas nós estamos preparando a nossa. Enquanto isso, há uma estratégia sendo colocada em prática. Nós traçamos estratégia. Nós temos que trabalhar de uma maneira pensada, de uma maneira onde você vá minando estratégias para chegar a um ponto. Foi assim que nós fizemos no ano passado para chegar em 3 momentos diferentes em audiências públicas. Foi assim que nós fomos ao Senado Federal. Foi assim que nós fomos à Câmara dos Deputados. Mas nós não conseguimos nada. Nós estivemos, brigamos. Não ficamos esperando cair do céu nada. E nós não estamos esperando cair do céu. Nós colocamos uma nova estratégia em prática e eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Antes de mais nada, chegou no momento de você pensar sobre a sua aposentadoria. Você quer, ao invés de passar aquele pesadelo da aposentadoria, ter uma tranquilidade nesse momento da sua vida? Eu tenho uma dica para você. A Aposenta PCD, a equipe da Suzane Maia está à sua disposição para te atender em qualquer parte do Brasil. E outra coisa, hein? A Aposenta PCD tem um know-how de obter uma conquista muito grande da aposentadoria
no processo administrativo, sem precisar ir ao judiciário. Roland traz para a gente Aposenta PCD e eu já volto para mostrar o que nós colocamos em prática de estratégia nas últimas horas sobre a reforma tributária. A aposentadoria pode parecer um pesadelo, mas não precisa ser assim, especialmente para pessoas com deficiência. A Aposenta PCD está aqui para descomplicar esse processo. Você sabia que existem diferentes tipos de aposentadoria? Seja por tempo de contribuição ou por idade, nós oferecemos toda a orientação necessária para você conquistar seu benefício sem complicações. Desde a primeira entrevista com o assistente social até a concessão do seu benefício, estamos ao seu lado. E se você já teve seu pedido negado, não se preocupe. A Aposenta PCD também atua nesses casos, ajudando você a reverter essa situação. A equipe da Suzane Maia é especializada e pronta para te apoiar em cada passo. Não deixe que a burocracia te impeça de alcançar o que é seu por direito. Entre em contato pelo telefone 11 9 5995 0729 e descubra como podemos tornar sua aposentadoria um momento de tranquilidade e não de estresse. Aposenta PCD, sua parceira na conquista da aposentadoria. Um abraço a Suzane Maia, temos aí logo uma entrevista com a Suzane para a gente poder debater sobre isso. Vamos lá, Abrão. Bom, daqui a pouco você vai acompanhar o que a Jovem Pan, a rede Jovem Pan, rádio, TV, YouTube, divulgou hoje sobre a nossa batalha da reforma tributária. Mas essa nossa estratégia começou já no final da semana passada, onde nós começamos a buscar órgãos de imprensa de repercussão nacional para divulgar a nossa posição. E o Roland está colocando na tela aí a primeira matéria, que teve uma repercussão em todo o Brasil, que foi publicado pelo UOL, pela jornalista Paula Gama, onde ela publicou Fim do carro para PCD, o que mudou nas regras com a reforma tributária. Essa foi uma matéria publicada pelo UOL, onde trouxe ali o nosso comentário, a nossa posição, aquilo que a ANA PCD vem se manifestando desde o ano passado. Nós temos o mesmo discurso, nós não mudamos o discurso. A ANA PCD, ela existe para isso, para ter uma posição e depois que você defende a posição, você mantê-la. Você não ceder a interesses nenhum. Hoje também foi publicado uma outra matéria no caderno ES 360, dinheiro, 95% dos motoristas PCD irão perder benefício de isenção. Por conta das mudanças que já estão valendo, alguns veículos que tinham versões PCDs devem desaparecer do mercado. Essa questão de desaparecer do mercado vai passar muito pela questão das montadoras. Vai passar muito pela decisão delas. Só que nós não vamos aceitar isso de uma maneira silenciosa. Nós vamos continuar nessa batalha e por isso nós estamos colocando essa estratégia para que a imprensa, com repercussão nacional, divulgue a nossa batalha para quando chegar ao Supremo Tribunal Federal, para quando chegarmos no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados, eles já terem sido abordados por essas nossas manifestações. Por sinal, quero compartilhar com vocês agora o que nós tivemos na manhã de hoje, na manhã dessa terça-feira, na rede Jovem Pan. Né? Nós tivemos o convite da produção da Jovem Pan, participei enquanto presidente da ANA PCD em uma entrevista com o André Marinho, num programa no final da manhã desta terça-feira. Lá participou o Pepe, participou o Mano Ferreira, o Davi Tarso, a Jess Peixoto, onde nós repercutimos tudo isso. Então eu quero que você acompanhe o que a rede Jovem Pan divulgou hoje, os comentários feitos na rede Jovem Pan, daquilo que nós levamos até eles. Roland traz para a gente o que foi debate hoje na rede nacional de veículos da Jovem Pan. Traz para a gente, Roland, por favor. O tema da vez vai muito nessa linha aqui, mano, pelo seguinte: será que o fim da isenção para os carros em relação ao PCD vai rolar ou não vai rolar? Pelo visto, pessoal, as mudanças da reforma tributária podem fazer, meu caro PP, com que 95% das pessoas com deficiência percam o sonho do carro próprio. Vamos entender exatamente essa história com o próprio presidente da Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência, o Abraão Dib, que está aqui com a gente ao vivaço no Morning Show.
Tudo bem, Abrão? Como é que você está? Obrigado pela presença. Dá um panorama aqui para a gente realmente nos situarmos aqui. Qual é o efeito que está posto e que mudança específica é essa? Bom dia. André, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham a Jovem Pan. É uma alegria estar com vocês, levando um dos maiores retrocessos da história contra o direito de ir e vir das pessoas com deficiência. Nós alertamos o Congresso Nacional, durante toda a tramitação da reforma tributária, que o projeto enviado para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal era um dos maiores retrocessos, retirando o direito de ir e vir das pessoas com deficiência. Por que eu digo isso? O governo, os governantes não investem em transporte público com acessibilidade para a pessoa com deficiência. Nem o próprio Senado Federal tem acessibilidade para que as pessoas cheguem ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados. Com isso, o que a pessoa com deficiência faz? Já que não há investimento em transporte público, a pessoa compra o próprio carro. Ela paga um próprio carro para ela poder ir ao trabalho, ir à educação, ir à saúde. E o governo, em contrapartida, concedia a isenção de alguns impostos, como o IPI e ICMS na aquisição de veículo 0 quilômetro e o IPVA para veículo também seminovo. O que a reforma tributária diz? Olha, nós vamos manter a isenção. Só que só terá direito à isenção a pessoa que tiver a necessidade de uma adaptação externa ao veículo. O que isso significa? Aquele carro que sai da concessionária com câmbio automático e a direção hidráulica elétrica, ele não vai dar direito à isenção. A pessoa tem que ter uma adaptação externa, tem que ter um pomo no volante, tem que trocar o pedal, tem que trazer o acelerador e freio para o volante, tem que mexer no carro para poder ter direito à isenção. O que isso significa? Uma discriminação entre as próprias pessoas com deficiência. O amputado, por exemplo, de perna esquerda, vou citar um exemplo para vocês. O amputado de perna esquerda compra um carro, sai da concessionária dirigindo um carro que saiu da concessionária, com câmbio automático e direção hidráulica e elétrica. Este vai perder o direito à isenção, porque ele não tem adaptação externa no veículo. Já o amputado de perna direita, que vai ter que comprar um carro e vai ter que alterar o acelerador e o freio e trazer para o volante, ele vai ter direito à isenção. Então, o governo criou uma discriminação que vai retirar o direito de mais de 95% das pessoas com deficiência de ter esse direito de isenção, que é uma contrapartida. O governo não está dando nada. O governo não investe e, por isso, oferecia esses benefícios dessa isenção, mas agora está cortando, mesmo que com os alertas que nós fizemos no Congresso Nacional. É impressionante, Abrão, impressionante, ainda mais levando em conta que, claro, de pessoas dessa faixa etária de 2 anos a mais, claro que, enfim, tem muitas crianças contempladas nisso, mas estamos falando de 18 milhões e 600 mil brasileiros, o último levantamento do IBGE, que são pessoas com deficiência, né? Só para a gente ter dimensão desse grupo, né, afetado. Vamos que vamos, então, aqui com a nossa bancada para as próximas perguntas, Abrão. Vou aqui com o nosso David Tasso. Fica à vontade. Sim. Abrão, esse entendimento também dessa mudança é em relação... Porque houve uma certa mudança em relação à compra dos carros PCDs, porque as pessoas que não tinham deficiência acabavam adquirindo, ou uma deficiência muito leve. Você acha que também essa mudança foi revista por conta disso ou não teve nada a ver? Olha, Tarso, eu entendo o seguinte, eu tenho um cachorrinho na minha casa. Se o cachorrinho tiver um carrapato, eu vou matar o carrapato, não vou matar o cachorro. Se houve alguma fraude, nós somos contra a fraude, quem foi responsável em aceitar a fraude foi a Receita Federal. Porque quando a pessoa compra um carro, ela passa por um processo dentro da Receita Federal para ter a isenção do IPI e do ICMS. E aí o governo não fez nada para combater a fraude dentro da Receita Federal. Aí ele vem e ataca o segmento num todo. Nós somos contra esse tipo de coisa. Sou totalmente contrário. Mas nós já questionamos onde é que está a fraude? Quantos fraudadores foram processados pelo Ministério Público Federal para devolver a isenção que ele teve? Mas o governo prefere, ao invés de combater, acabar retirando o direito. Então não adianta você retirar o direito de todo mundo para depois querer dizer, não é bem assim. E mais, hein?
o próprio governo federal, o próprio Ministério da Fazenda já admitiu esse erro na reforma tributária. Só que admitir através de uma nota do Ministério da Fazenda é uma coisa. E o presidente da República ter vetado isso na reforma tributária é outra totalmente diferente. Somos contra a fraude, Tarso, e nós não podemos penalizar todos em função de poucos que tiveram esse benefício. Volto a repetir aqui, né, pessoal? É assustador como nunca a solução no Brasil é acabar com os privilégios, nunca é diminuir supersalários, nunca é dar o exemplo, cortar na própria carne, enxugar a máquina pública, é sempre para criar uma nova taxa ou retirar o benefício de quem realmente mais precisa. E está aí um exemplo escandaloso aí que a gente está diante. Baita de um depoimento seu, Abraão. Eu vou aqui com o nosso PP, então, para a pergunta final do nosso papo aqui tão importante. Abraão, bom dia. Obrigado por estar aqui com a gente falando sobre esse tema tão importante. A minha pergunta vai no seguinte sentido. Eu queria saber o que vocês estão imaginando de pressão, né, do Legislativo e pressão institucional para rever essa norma, né, que infelizmente tira os carros das pessoas que precisam dos carros, né? É bom lembrar que o Brasil trata muito mal as pessoas que têm dificuldade de locomoção, né? As calçadas são irregulares, não é? E posso lembrar aqui outras situações que infelizmente faz com que as pessoas que têm qualquer tipo de dificuldade de mobilidade não consigam, né, ter o direito de ir e vir assegurado constitucionalmente, né? Pepe, até mesmo a família que tem uma criança com autismo. Como é que a criança com autismo, de um nível, por exemplo, 2, um nível moderado ou grave de autismo, vai para uma estação de metrô às 6 horas da tarde? E aí a família acaba comprando um carro. E nessa situação, essa família não vai ter direito à isenção, porque quem vai dirigir o carro é o pai e a mãe. E o carro não precisa de adaptação externa. Houve um problema muito sério entre Câmara dos Deputados e Senado Federal. Houve um acordo para que essa regra não fosse aprovada na reforma tributária no Senado Federal. O relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados havia participado desse acordo e disse que ele acataria o acordo feito no Senado na Câmara dos Deputados. Só que ele traiu o Senado Federal. O deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que foi o relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, traiu os senadores. O que foi acertado no Senado não foi cumprido na Câmara dos Deputados. E agora nós estaremos, na próxima semana, retornando ao Senado Federal. Nós temos um grupo de senadores que estão aguardando uma proposta que nós vamos apresentar para que eles possam levar isso em frente e corrigir esse absurdo, esse retrocesso. De outra maneira, nós estamos com o jurídico da ANA-PCD já preparando uma ação direta de inconstitucionalidade, porque houve na reforma tributária uma discriminação entre as pessoas com deficiência, desconsiderando uma convenção internacional, desconsiderando o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, retirando aquilo que não era nenhum benefício. Era apenas uma contrapartida para que as pessoas com deficiência tivessem, pelo menos, condições de sair de casa. Porque muitos não conseguem sequer andar 50 metros, nem para a direita e nem para a esquerda, quando sai na calçada. Porque nós temos um Brasil que não tem acessibilidade para quase ninguém. Nós vamos continuar brigando, Pepe, Marinho e todos da Jovem Pan, vamos brigar, mas brigar até o último instante. Nós sabemos que nós estamos com a verdade, o governo fez algo de errado, admitiu, mas por enquanto não mudou. Nós vamos cobrar isso até o último instante para que isso não aconteça no Brasil, não aconteça esse retrocesso histórico causado por essa reforma tributária. Sem dúvida alguma. É um retrocesso histórico, é escandaloso, mas que você não retroceda também na sua reivindicação, que é mais do que bem-vinda, necessária e conta com o nosso total apoio aqui, Abraão. Esse foi o Abraão Dib, ele que é presidente da Associação Brasileira de Apoio a Pessoas com Deficiência. E fala contundente, fica à vontade sempre aqui, meu querido, para usar a tribuna do Morning Show aí para seguir com o seu apelo tão necessário. Obrigado. Obrigado, André. Meus amigos, eu queria te ouvir, Mano Ferreira, antes da gente seguir adiante aqui, porque mais um daqueles casos que, como eu fiz um enquadramento aqui, né? Ao invés de dar um exemplo, sempre vão ali em quem mais precisa, no benefíciozinho, que é mais valioso para quem mais precisa. E o Brasil é uma coxa de retalhos, né, Marinho? Antes de mais nada, eu acho que é importante situar que a causa é mais do que legítima, né? Eu mesmo tenho
um primo que é cadeirante, sei como são as dificuldades de locomoção. O Brasil não é um país adaptado ou acessível para que as pessoas consigam fazer o mais básico dos direitos humanos, que é ir e vir, né? É literalmente o direito a sair de casa e na igreja, o direito a sair de casa e no supermercado, muitas vezes é inviabilizado para pessoas com deficiência, e isso é um absurdo. Agora, a forma de resolver a questão, a meu ver, não é via tributação. É via política pública direta. E a gente coloca dentro do orçamento federal e faz uma destinação de recurso direta para as pessoas com deficiência, porque isso aumentaria a transparência e, inclusive, a capacidade de avaliação da qualidade, do desempenho da política pública. Ou seja, tributo, né? A reforma tributária não deve ser pensada para resolver todos os problemas do Brasil. A reforma tributária é um instrumento para lidar com a arrecadação de recursos. E aí, quanto mais simples for o sistema, melhor para todo mundo. Porque a criação de uma colcha de retalhos que faz com que cada item tenha uma tributação diferenciada hoje no sistema atual é uma das causas da complexidade do sistema tributário que faz com que o nosso ambiente de negócios seja tão ruim. Então, em resumo, a causa é mais que legítima, precisamos de uma política pública para lidar com essa situação, mas não é por meio da tributação. Fala, muito bem-vindo aqui do nosso Mano Ferreira também. A gente precisa... Quer comentar jogo rápido aqui, Jess? Na verdade, eu quero. Eu discordo muito do Mano, porque eu acho que o problema aqui é que a gente precisa que a tributação também esteja ligada à resolução desses problemas. Porque, a gente não tem práticas do Congresso e também do governo federal implementando esses trabalhos executivos para a melhoria de vida dessas populações. Então, quando a gente lembra, lá quando o presidente Lula subiu a rampa do Planalto, ele subiu a rampa com o Ivan, que é um jovem influencer PCD, deficiente físico. Fico pensando, será que o Ivan precisa de um carro que tenha ali o pedal e a acessibilidade do lado direito? Porque se não for, ele também pede direito a este benefício que é necessário muitas vezes. E mais, eu acho que o mais grave dentro disso é criar uma disparidade entre as deficiências, avaliando, sem nenhum conhecimento médico ou específico, quase como se fosse um problema só de mobilidade, quando não é. O exemplo do presidente da associação é muito feliz. Um pai com uma criança com um grau mais elevado de autismo, que não consegue estar naquele ambiente, às vezes ou é desgastante estar no ambiente de um transporte público. Isso não deve ser avaliado? Isso é avaliado. E vale mencionar que, na minha perspectiva, essa medida é irrisória e ela vai cair também judicialmente. Por quê? O Dória tentou fazer isso aqui em São Paulo em relação ao IPVA. Isso foi barrado pela justiça. Por quê? Porque, segundo tratados internacionais e segundo a nossa própria legislação, criar essa distinção entre deficiências não é possível. Então, assim, eu acho que está corretíssima a crítica ao Reginaldo Lopes. Eu acho que quando a gente tem uma bandeira de acessibilidade, a bandeira não pode ser só em época de eleição, não. A bandeira tem que estar na defesa de quem precisa, das pessoas com deficiência das mais variadas. Seja uma situação de hérnia de disco, seja uma situação de uma dor extrema, seja qualquer um desses casos não visíveis. E não só para um caso de ter ali acessibilidade no próprio carro. Eu acho um absurdo e um retrocesso, e eu estou aí 100% com a argumentação do presidente da associação. Inclusive, se quiserem se manifestar, né, já que foram citados, espaço está aberto aqui no Morning Show, né, Marinho? Sempre importante. Sempre importante a Tribuna Livre, que é o Morning Show, mas debate aí acalorado, necessário, e a pauta que seguirá dando o que falar. Essa é uma das certezas em meio a tantas incertezas. Bom, pessoal, num certo momento, você tem que ter uma posição, você tem que ter uma postura para defender aquilo que você acha que é o importante e é o necessário. E isso nós estamos mantendo. O que eu disse hoje na Jovem Pan, eu disse também lá por 2 vezes no Senado Federal, e eu disse também isso na Câmara dos Deputados. Eu não escondi isso de ninguém em nenhum momento. Nós temos a verdade do nosso lado. Nós não vamos desistir desta luta insistente para manter o direito das pessoas com deficiência. Muitas vezes nós pedimos a você, nos ajude a aumentar a representatividade da ANA-PCD. Nós já estamos estabelecidos em 20 estados brasileiros e no Distrito Federal. Nós temos associados em 20 estados brasileiros.
Isso para a gente é muito importante. Só que nesse momento de luta, nesse momento de fortalecimento, quanto maior for o nosso número de associados, maior é a nossa força, maior é o nosso poder para lutar, quer seja no judiciário, quer seja no legislativo, quer seja no executivo. Nós produzimos essa batalha, mesmo que outros queiram utilizar da nossa batalha, não tem problema. Nós sempre trabalhamos e trabalhamos diuturnamente. Enquanto alguns preferem esperar tudo cair do céu, fiquem à vontade. Não tem problema, podem utilizar os conteúdos produzidos por nós, podem compartilhar a posição tomada por nós. Se quiser dar crédito, dá. Se não quiser, não dê crédito. Eu acho que aqui se faz, aqui se paga. Pessoas que estão explorando a nossa luta para vender. Tem gente que explora. Aqui nas redes não fala nada. Mas nos bastidores explora a ANA PCD para vender. Explora aquilo que nós produzimos para vender. Mas não tem problema. O que importa é a gente ter a força para lutar por todas as pessoas com deficiência, pela grande maioria de pessoas sérias e que também beneficia os picaretas também. Não tem problema. Fazer o quê? Não dá para chegar na rede Jovem Pan e falar, eu estou defendendo aqui o fulano, ciclano, beltrano, mas não estou defendendo o picareta tal, picareta tal, picareta tal. Você não pode fazer isso. E é por isso que eu acho que nós estamos nessa linha de crescimento. Crescimento no Diário PCD, crescimento na ANA PCD, fortalecimento de vínculos, confiabilidade e vamos seguir em frente. Por sinal, quero agradecer a todos vocês. Continue confiando no nosso trabalho. Continue acreditando na gente. Se você acredita e você confia, aqui na descrição tem como você se tornar associado da ANA PCD. Me ajude nisso. Muito obrigado a todos. Se você puder, deixe o seu comentário, compartilhe essa transmissão, deixe o like, o joinha. Estamos buscando a chegar a 50 mil inscritos aqui para que essas pessoas saibam disso. E por incrível que pareça, tem gente que ainda não sabe a gravidade do que é este retrocesso da reforma tributária. Por incrível que pareça. Vamos lá. Um grande abraço a todos vocês, muitíssimo obrigado, bom final de terça-feira, vamos seguir em frente. Amanhã tem mais luta para todos nós. Tchau, gente, fui!